verdadeira caridade de cura doutrinária. Meus filhos, cada dia se avança mais uma responsabilidade porém, com ele, graças a Deus, chegam também os socorros desses mundos que Pai Seta Branca vem esclarecendo, e essa magia crística universal. Meus filhos, o mestre doutrinador espera tudo de nós. É de nós, por nós, que ele se evolui, é por nós que eles praticam e imitem os maiores fenômenos nesse plano de expiação. Então, nós temos a responsabilidade perante eles. E é por ele também que nós temos capacidade de levar tão alto essa força mediúnica. É pelo doutrinador que temos essa capacidade de força que forma os verdadeiros mantras curadores. É pelo doutrinador que Jesus nos confia os alítrios. E assim, vamos recebendo e sentindo a responsabilidade de tudo isso. Meus filhos, com toda simplicidade, nós estamos recebendo em nosso corpo, em nosso aparelho, esse espírito humilde e maravilhoso, a nossa maior força, que é o Pai Seta Branca. Com toda simplicidade, todos nós já temos capacidade, e graças também ao doutrinador, temos a confiança, entregamos de corpo e alma esses espíritos, o nosso amor e tudo que nos pertence. Salve Deus. Agora, hoje nós estamos aqui e somos poucos. E eu gostaria
que com toda a experiência de um médium de um aparelho de incorporação, nosso mestre Lua Modesto, se for da vontade dele, trazer a vocês algumas explicações a respeito desse fenômeno magnífico. Não, é muito difícil porque não é uma lição como se recebe uma entidade, mas é um conforto, é um ensinamento que eu gostaria que ele fizesse para uma abertura das nossas mediunidades, uma abertura de trabalho. E gostaria até que ele falasse a vocês sobre os mantras amarelos que nós conduzimos no peito e que gira em torno de nós, fixa em nossas auras, a paz e a tranquilidade que nós temos quando estamos envolvidos ou estamos imantrados por ela. Efetivamente, eu não sei esclarecer a vocês, mas acredito que ele possa, para lhe dar mais conforto e segurança nos recebimentos dos mantras. Salve Deus. Quero também explicar a vocês que eu estou escrevendo, estou gravando aulas mesmo, mas dentro dos nossos princípios salve Deus. Meus filhos, nós estamos sendo atuados aqui por uma corrente muito negativa. Essa corrente está trabalhando para retirar um espírito aqui da Terra. E vamos pedir força a Jesus. Salve Deus. Você tem algum objetivo? Podia dar uma explicação? Ou lhe pegou muito à vontade? Nós escolhemos merecer essa distinção, principalmente quando temos mestres na linguagem familiar da corrente, mestraços, pessoas altamente entendidas no assunto.
religiões, entre outras seitas, e que, por certo, tem o conhecimento básico. Mas, sobre o fenômeno incorporação, eu preparei aqui um programa, não vai seguir uma ordem, mas é apenas um roteiro, porque esses encontros serão sucessivos, presumo até o final do ano. Então aqui eu organizei um programa que consta de 10 itens. O primeiro refere-se ao conhecimento, à sabedoria, à cultura. Daí decorre para o escutar, o aprender, a ação imediata, a dependência psicológica e os conflitos resultantes. Isso é muito importante para o médium controlar-se a si próprio. Depois, algumas noções de ciência das vibrações mentais, tal seja o pensar, o pensamento, a ideação, a mentalização, a projeção e a forma. Temos depois a doutrina, conduta doutrinária, princípios crísticos, os grandes iniciados, os místicos universais, espiritualismo, espiritismo, esoterismo com S, esoterismo com X. Depois temos a iniciação. O que é a iniciação? O homem como ser. A vida fora da matéria, a aura, chakras e seu desenvolvimento. Depois temos o psicologismo, o mediunismo, o hipnotismo e as suas diferenças. Passamos então para a manifestação dos espíritos, a sintonia, a irradiação, a incorporação. Vamos então agora para outra parte, hierarquia dos espíritos, os avatares. O que são os avatares? Os 7 espíritos da natureza. Vamos também entrar em contato com eles. Viagem astral, os discípulos, os adeptos, o grande conselho do universo. Temos mais adiante a magia, a ciência divina, a alta e baixa magia, trabalhos iniciáticos, a cabala, diversos tempos iniciáticos, originalidade do tempo do amanhecer, a grande revelação, ano cabalístico. Depois encerramos com o ocultismo e elementos da natureza. Então vocês podem ver que isso aí são apenas indicações, princípios que nós vamos procurar estender de certa forma para a compreensão de todos, para que possamos captar, pelo menos quando sentar num trono, sabemos o que vou fazer. E não com uma dorzinha de barriga dizer que está com sofredor, uma dorzinha no dedinho do pé está com sofredor, qualquer coisa assim, não. Também a coisa não é assim. Então nós vamos partir, meus irmãos, do seguinte princípio: o que é conhecimento? Isso é um assunto muito vasto, quer pela filosofia, quer pelo nosso entendimento. Mas o conhecimento, em síntese, é o resumo de tudo aquilo, daquela bagagem que nós recebemos e quando também nós morremos, vai conosco. Porque a memória persiste. A sabedoria, a tia Neiva certa vez me falou que só daqui para cima. Mas não, também era aqui para baixo. Então ela tem o conhecimento e a sabedoria e a cultura. Entre a cultura e a sabedoria, deve-se dar ênfase à sabedoria. Porque, meus irmãos, sabedoria é muito difícil.
É necessário que a pessoa saia deste plano físico, tridimensional, e penetre no outro campo. E para isso é necessário uma preparação. Não é qualquer um. É preciso trabalho, encarnações e encarnações, milênios, para se chegar onde a Tia Neura chegou. Mas vamos então passar a outra parte, o escutar. O que é o escutar? Muita gente escuta de diversas maneiras. Tem gente que escuta até com os olhos, por incrível que pareça. Mas escutar é a sintonia. Desse escutar decorre para o aprender. Se o médium, se nós nos colocamos numa situação de receptividade, nós não podemos absorver conhecimento nenhum. Aí cai apenas na outra parte, no conflito, que é uma ação imediata. Porque nós vamos criar o conflito diante daquelas ideias que nós vamos receber. Eu aconselharia, meus prezados irmãos, que procurassem ler O Limiar do Terceiro Milênio. É a síntese da doutrina crística. É a síntese do que está na Bíblia, pelos 3 princípios básicos e universais dos tempos do amanhecer. Isto dá uma orientação. Nós vamos partir daí, para tudo isto que nós acabamos de falar. Este imenso programa de 10 itens, o que se vai desdobrar. Mas aí decorre, evidentemente, do estado de espírito da pessoa, do médium, a dependência psicológica. Ora, ele fica aí sem saber o que fazer, e às vezes parte até para não estar recebendo coisa nenhuma, e pode pensar que está recebendo. Pois bem, daí vem para os conflitos. Aí o médium fica cheio de problemas, decorrente de uma simples coisa. Ele não fez o essencial, talvez por falta de treinamento, porque nós somos o universo. Cada um de nós é uma universalidade. Cada um de nós tem toda a experiência, não só do espírito de outros planos, mas também temos tudo como componente do nosso corpo. E nós temos, graças a Deus, o poder de utilizar a mente e o raciocínio, o que nos distingue dos outros animais, porque somos um ser vivente, atuante, a caminho, evoluindo. Então procuramos, de certa feita, às vezes, com um simples pensamento, modificar toda uma estrutura basilar que fizemos durante anos e anos de existência. Joga tudo por terra, porque não sabemos compreender devidamente esse conhecimento, esse saber que tínhamos. É muito importante para o médium, quando vir para o templo, aqui nós pregamos sempre, a sintonia. Mas vamos fazer uma coisa. Como entrar em sintonia? Por experiência própria, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, quando vinha de ônibus, eu chegava aqui no templo e incorporava logo. Era só sentar ali, vinha direto para a preparação, sentava. O trono recebia, tranquilo. Vem de carro, aí eu estou com sentido no trânsito. E não consigo me concentrar. Então eu fico sentado, geralmente uns 20 minutos ali, certo? Daí é que eu começo, está compreendendo? Para poder sentar no trono e receber as entidades. Mas antes, fazendo o mesmo processo que eu fazia antes. Primeiro apago todo e qualquer pensamento que eu tenho na mente. Como apagar? Para alguns é difícil, para outros é fácil. Como você parar o pensamento? Como parar de pensar? É possível o homem parar de pensar? É possível? É só ele dominar a matéria física do próprio corpo dele? Através de exercício e treinamento? Vocês procurem suas casas, deitar em suas camas e procurar passar 5 minutos imóvel, sem se mexer.
e deixar que fique comichando aqui na ponta do pé. E resista. Resista. Depois então os senhores vão passar para outro campo de paralisar o pensamento da seguinte forma. É como se for uma esponja. Mas aí vocês entram no universo inteiro. Em pensamento visitem as galáxias. Nunca especifique os seus pensamentos. Porque se os senhores pensarem numa coisa determinada, esta mesma coisa imediatamente vai propiciar meio dos senhores modificar esse pensamento para uma coisa e assim sucessivamente. Então os senhores vejam essa imensa abóbora celestial que existe aí, no firmamento, e os senhores jogam o pensamento para lá, como um todo. Não olhem nada como particular. Quando olhar o ser humano, não olhem os olhos, mas olhem ele com o retrato inteiro, como se estivesse vendo o raio-x desse ser humano. Então muitas coisas lhe vêm de informação. E todos os senhores procuram fazer esses treinamentos. Aí propicia meio, outros dos senhores também procurar desenvolver este chakra coronário, muito importante. Muito importante. Partindo, em primeiro lugar, do chakra pélvico, na base da coluna vertebral. E essa experiência, que muitas vezes aí, muita gente não sabe, se dá mal. Em certas seitas secretas, se vê geralmente um degenerado, ou daí para pior. Porque ele não desenvolveu convenientemente, não houve um acompanhamento. Ele apenas motivou a abertura, mas não soube acompanhar aquela trilha, aquela sequência pelos outros chakras, para ele poder então receber as forças do céu e eclodir na abertura do chakra coronário. Esse exercício da universalização é muito importante. E nós vamos ter oportunidade de falar aqui também sobre o Kelpa, ou seja, a força, a alternância das leis universais. Nós vamos ter também oportunidade de falar sobre a transmutação dessas forças e fixar dentro de um princípio imutável, o princípio originário, ou seja, o primeiro princípio. Vamos partir também, se os senhores tiverem paciência, para algumas fórmulas da física, para os senhores verem que tudo tem relação com a mediunidade. E tudo está dentro da Bíblia. Que o mediunismo, o espiritismo existe muito antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os senhores, com esses treinamentos, voltamos ao assunto da universalização, os senhores terão oportunidade de enxergar muita coisa que até antes passava assim no vazio. A vista se abre, os senhores passam, de certa forma, a amar o seu semelhante de uma outra forma, de uma outra maneira. Não é mais com aquela maneira do amor tão divulgado e tão vulgar que nós conhecemos, mas é um amor puro, sincero, porque ele vem de cima. Os senhores perderão as forças dos desejos. Os senhores abrirão as vossas inteligências e o saber vem no momento oportuno para todos. E isto, meus amigos e meus irmãos, é necessário muito sacrifício, muito esforço. Às vezes até o uniforme é importante para isso. A maneira de pegar, a maneira de se conduzir, a maneira de falar, uma simples gesticulação do médium é muito importante, porque ali ele está elevando energia. Isso é importante demais. De forma que os senhores, meus irmãos, fiquem sabendo que nós, em nossas sequências, nessas nossas conversas, eu quero que os senhores me aturem. Às vezes eu repito, mas é para ficar bem fixo. Quando os senhores saírem daqui, os senhores esqueçam
passam a esponja espessa, esqueçam tudo que estudaram em outras seitas e outras religiões. Leiam o livro Doutrina do Amanhecer, o livro do Terceiro Milênio, e lá os senhores vão descobrir coisas. Amanhã os senhores vão descobrir coisas que os senhores antes não teriam descoberto ainda. Procure olhar como um todo. Procure analisar como um todo. Uma doutrina geral, global, universal. E os senhores sentirão o prazer de estar aqui, como eu sinto, e estar nesta corrente. Certa feita me perguntaram por quê eu andei tudo por aí, porque eu estudei, porque eu tive um mestre especial, porque eu me dediquei de certa forma a isto ou aquilo. E foi muito simples a minha resposta. Eu gosto de estar, e eu estarei sempre onde estarão os meus irmãos, e onde eu estarei bem. Me sentirei bem, sem constrangimento nenhum. Eu me sinto satisfeito de sentar ali, como sentar aqui ou em qualquer lugar no tempo. Então, meus irmãos, eu me realizei. Graças a Deus. Isso para mim era necessário. De todos estas seitas que eu frequentei, de todos esses mestres que eu tive, que me ensinaram certas coisas, às vezes, tudo isso parece um bicho de 7 cabeças, coisa difícil, mas não é. É facílimo. Depende de dedicação, boa vontade, esforço e amor a sua leitura. Isso é essencial. Se não existir amor, não adianta. Vai lutar, remar contra a maré. E é mesmo que caranguejo, só anda para trás. Mas, meus irmãos, nós vamos continuar os nossos estudos e aulas subsequentes. Vamos ter oportunidade também de fazer algumas incorporações para os mestres a parar. Vamos pedir a presença de um avatar, graças a Deus, vivo na face da terra, que veio justamente confirmar aqui a doutrina do amanhecer e a doutrina do Pai Seta Branca. E ele virá aqui, se Deus quiser. E vamos também entrar em contato com os 7 espíritos da natureza, esses espíritos belíssimos. E os senhores vão ver que graça, que coisa maravilhosa. Uma corrente magnífica. Em muitos lugares por aí é difícil conseguir. Mas esse avatar já esteve aqui uma vez. Veio e foi embora. Porque o doutrinador mandou ele subir. Está entendendo? É isso tudo. Salve Deus. Salve Deus. Graças a Deus. Foi maravilhoso. Você quer despedir dele? Então, meus irmãos, até a próxima. Eu agradeço aí esses minutos de atenção. E vocês tenham paciência. Essas repetições serão sempre boas. Sempre boas. E de forma que eu estou aí às ordens, sempre que eu estiver por aqui, isso não me nega alguma explicação, algum esclarecimento sobre isso que eu falei aqui. Nós vamos fazer. Eu quero que você prepare novas aulas. Nós vamos entrar em contato. E tudo que você disse é magnífico, é o que eu esperava e é o que eu quero realmente que eles comecem a se sonhar. E o nosso objetivo, estarmos juntos, é justamente que as mentes, que todos os aparás conheçam o universo,
Você tocou aí uma parte que eu esperava, que é justamente esse encontro com o universo. Quando a gente entra aqui no templo, a gente esquece. É como se o mundo fosse feito de cimento e telha. E, no entanto, entre a nossa cabeça e essas telhas, existe um universo tão grande. Existem luzes tão maravilhosas. E seres da natureza, ele está dizendo. Salve Deus. Então nós vamos conversar, nós dois, e eu quero que ele explique a vocês, com esse sentimento bacana de ser um aparato, um mestre Lua, que ele é, dizer a vocês, com amor, esclarecer dessas horas felizes, que é a hora da incorporação, e o que deve fazer um mestre para incorporar. Essa dúvida que ele diz, que o mestre tem dúvida se está incorporado ou não. Toda hora me fazem essa pergunta. E é somente por uma coisa. Por não conhecer esse universo. Se você soubesse da grandeza que existe entre essas telhas e a sua cabeça, você diria que a força divina é tão poderosa que mesmo que você quisesse, com o seu psiquismo, negar aquele fenômeno, você não era capaz. Você está na realidade incorporado e só falta uma coisa. Você deixar, soltar aquele ser magnífico, maravilhoso que está ali perto de você, fazer as caridades, se apoderar de você, se apoderar dos seus fluidos e seguir o curso normal da incorporação ou da manifestação. Tá certo? Falou disso. Mas, meus irmãos, então vamos terminar. Vou terminar minha parte por aqui. Nós vamos continuar na próxima vez. E tem muitas coisas maravilhosas por aí. Tem. A caminho. O tempo do amanhecer de 3 anos para cá mudou. Tem novas coisas, a espiritualidade está programando. Isto aqui, eu não sei se meu ouvido falha, mas já é alguma coisa para outros graus iniciáticos. O médium tem que aprender a calar muita coisa, mesmo que as entidades, como nossas instrutoras, deixem na nossa mente, o que ele deixa, como instrutor nosso ele deixa, coisas úteis para nosso conhecimento, nós temos que calar. Nós vamos ter que ser mais sinceros conosco. Vamos ter também que tratar os nossos irmãos com amor, com humanidade, com respeito também. E muitas coisas estão a caminho. E se Deus quiser, vocês vão contar os dias e vão ver. Fica para o mestre Devas. Muito obrigado. Graças a Deus. E fica para os mestres Devas marcar os nossos encontros novamente.
Agora, meus filhos, eu quero explicar a vocês um outro fenômeno que está acontecendo. O mestre disse agora, aprender a calar. De fato, é uma das coisas mais tristes. As coisas mais tristes daqui é o médium incorporar e depois contar a manifestação do Espírito. Nem mesmo o doutrinador, a não ser no momento de uma explicação, de uma instrução, ele deveria repetir a mensagem. Porque a mensagem dos Espíritos é engraçado. O Pai Santa Branca mesmo, ele vem para João e diz uma coisa. Lá em casa diz uma coisa para 3, 4 mestres. Mesmo com os meus filhos, o Beto entende de um jeito. Ah, já sei. Ele disse que eu vou ganhar isso assim. O outro diz, ele disse que eu vou perder isso. E as palavras foram uma só. É só aquilo mesmo. E cada um diz uma coisa. Entendeu? É muito complexo as coisas do céu. Salve Deus. Mas é interessante que eu hoje fiz uma preparação sobre os chakras. Aliás, eu não falo chakras. Nós falamos no centro coronário. E ele se referiu aqui que é muito difícil falar. O centro, na minha linguagem de clarividente, o centro é o todo. Entendeu? O centro coronário é esse aqui, é aquilo ali que está na pira. É o plexo. Esse concentra todas as forças. Por isso que é tão simples a incorporação. Agora, os aparás sempre me pedem uma explicação sobre o doutrinador. Existe o doutrinador? Existe uma força toda especial do médium de incorporação. Mas a sua intuição é bem mais forte do que o médium de incorporação. É uma arma poderosa. A intuição. Mas é preciso que o médium tenha uma conduta doutrinária. Por isso que eu vivo pedindo a conduta doutrinária, porque a intuição, ela é recebida e tudo. Bom, isso tanto o médium de incorporação como o médium, né? Pela força mental. E que recebe poucos reflexos do centro coronário.
Salve Deus. A incorporação, meus filhos, essa coisa maravilhosa, esse fenômeno maravilhoso, tem também o médium, eu digo aqui, vamos aqui parar a esta aula desse mestre. Por exemplo, o médium curador, que são todos nós. Por isso que eu denomino todos os doutrinadores por serem médium curador. Quando eu digo doutrinador do amanhecer, eu digo todos os mestres do amanhecer. Então, o médium curador, ele não precisa estar em fonia com o espírito para trazer uma boa mensagem. Basta que ele esteja, como disse aqui, que ele esteja dentro deste universo e que se sinta preparado o seu centro coronário. O Pai me explicou para ser mais simples a vocês. Ele estando, ele está curando. Existe um médium que vem correndo, irresponsável, cheio de imperfeições, aliás, mais do que todos nós. Tem uns que são piores. Ele chega ali no trono e faz a caridade e quando termina a noite, que eu vou ver, passam os rostos. Ele passa tranquilo junto com os outros, que tem uma condutazinha tão boa. Lá se foi. Compreendeu? Ele fez a mesma caridade. Então, por quê? Pelos reflexos transcendentais, ele tem aquela cota. Ele traz no seu centro coronário toda a sua herança. Então chega aqui, ele expõe. Simplesmente ele cura, faz tudo, bonitinho como todo mundo e vai-se embora da casa dele. Salve Deus. Vocês estão compreendendo? Nós vivemos no meio dessa complexidade. Por isso, é que eu tenho o meu princípio. Eu nunca digo você está certo e você está errado. Ontem mesmo aconteceu um caso espantoso. O homem definitivamente ia matar a mulher. Isso era o quadro que ele trazia da terra. Naquele momento ele ia matar a mulher. Inclusive, ele tem um avião que transporta ele. Ele tem um avião, executivo. Tá certo? E ele estava preparado, ele ia matar a mulher. De fato, né? Tudo, o quadro estava certo, a moça errou. Às 2h da tarde ele chegou e deixou um aviso para o comandante dele esperar. Tinha que falar com o tia Nele, estava doente. Sentou-se lá em casa. Como vai o senhor? Tia, eu estou ansioso. Eu estive aqui e não vi a senhora. Mas tem uma coisa que me empurra para vir para cá.
Ah, senta aí um pouco. E o menino chorava, ia lá ver, o Daniel bateu no outro, o outro bateu no outro. É claro que eu tinha que acudir meus filhos, né? Esqueci do homem. Lá sentado eu fui atender. Aí, Calaça chegou, me olhou, aí eu vi que a coisa não estava boa, né? Uma Mandieguinda veio atrás dela e falou assim, pois é, filha, você está irresponsável e irreverente. Ela falou assim, você é incivil. E já perguntei ao marido que é isso. Você é incivil. Você não pode... né? Mas eu nem prestava atenção a Mantides. Ela está falando e eu estou andando, olhando para a Calaça. Calaça com o olhão verde. Filha, se você deixar esse homem mais 5 minutos aí, a sua cabeça vai doer muito. Já sei. Cor, né? Sentei com esse homem. Aí ela veio, cruzou minha cabeça, me medianizou, e eu fui conversar. Fiz tanta coisa boa para eu fazer. Ia para minha rocinha lá, né? Não podia. Ia escrever essas coisas que eu estou escrevendo, não podia. O homem está conversando. Aí Calaça veio e disse, olha, dê mais atenção. O quadro desse homem é esse. Eu só estou só contando você minha familiaridade com Mantides. Em Calaça nós não temos muita... Ela impõe, sabe? Porque ela vê os perigos, né? Resultado. Eu conversei com esse homem, conversei. Quando foi já quase na hora do angical, que esse homem deixei eu tranquilo. Disse, tia Neiva, eu esperava tudo, menos uma orientação tão inteligente dessa. Então, mais uma vez eu fiquei pensando, ele foi embora aí. Como a minha vida é sempre uma coisa assim em cima da outra, saí correndo, vim para cá para ver o negócio do som. E vim para cá. De madrugada. O homem estava rindo, feliz, eu me transportei. O homem estava feliz, foi tomar o avião, levou todas as coisas dele, aquelas coisas que a gente tem, umas coisas que a gente precisa e tal. Mas foi tão lindo que eu falei o que eu disse. Que hoje eu fico pensando, meu Deus, só mesmo a força de Deus faria uma coisa tão linda. Não aconteceu nada. Realmente não havia motivos assim para ele agir daquela maneira. Não, eu não posso contar porque é um segredo que pertence, salve Deus. Quando foi ontem, quando foi à noite, eu nessa roda viva, eu estou orientando pessoas mesmo de coisas até que nem salve Deus. Estou orientando e essa orientação já tem 1 ano. E cada dia é melhor, ninguém sofre.
E todos estão levando vantagem, estão sendo felizes com essas orientações. Depois fui atender uma outra pessoa, depois outra, e cheguei em casa e o Mário ficou daqui me observando. Atendi uma esposa, depois atendi o marido dela. O marido disse: Neiva, como é que você se arrumou? Como é que você se arrumou? O que você faz? Tá entendendo? A missão não é dele, né? Fez a seca no meio do rio, né? Hã? Fez a seca no meio do rio. Pois bem, eu fiz a minha cerquinha, que eu aprendi a fazer no meio do rio. Seca de macaco. O macaco passou e está tudo salvo, tchau. Entendeu? Quer dizer, a nossa força, eu não fiz nada. Eu dizia para uma esposa, desesperada, dizer para ela: não, isso não é verdade. Não é verdade como? Aqui o retrato que ele me deu. Tá. Bom, é verdade. É verdade, mas isso é só que ele é sádico. E joguei toda a minha força. Ele é sádico, ele quer me ver sofrendo. Se a senhora ficar uma moça bonita, bacana, ele pronto, acabou-se. Mas joguei a minha força, porque ninguém engana ninguém. E você sabe que foi uma coisa que jogasse uma bolinha de gude. Realmente, ele é sádico, resolvi a situação, saí feliz e tal e tal. Salve Deus. Você nos tronos é a mesma coisa. Jesus dá quando você deixar que o Espírito trabalhe, não ficar segurando, se dá um pouco de valor, pense que Jesus lhe ama muito mais do que você o ama, porque tem mais condições de lhe amar, de nos amar. Então, por que ele admitiria que você mistificasse? Por que ele admitiria que você sentasse ali para dar uma orientação infeliz? O que você está fazendo ali, se for para dar uma orientação infeliz? O que você está fazendo ali para dizer que uma pessoa vai morrer? Para diagnosticar uma pessoa? Você está ali para acabar de matar? Você está ali para destruir? Poxa, se nós temos essa força magnífica, cada vez que você diz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos dizem amém. Cada vez que você promete que não é você é a última esperança. Você como médium, você é a última esperança. Jesus, com o seu amor, está ali, ajudando, que é aquela cura, que é aquelas palavras. Que aquelas palavras sejam verdadeiras. Salve Deus. É
é muito simples. A nossa doutrina é muito simples. Eu quero explicar a você eu vou ver se ele está em forma. E se nós temos capacidade para ensinar, para preparar vocês, para induzir os mantras amarelos, inclusive como Mestre Sol e Mestre Lua, já está na hora das grandes mentalizações, já está na hora. Por quê? A cabine do Sol ainda não está pronta. E só podemos fazer essa iniciação quando vocês tiverem a mente preparada para o mantra, o primeiro mantra, que é o amarelo. É o inicial. Salve Deus. Nós vamos preparar essa nova instrução. Salve Deus. A incorporação é um fenômeno natural. A incorporação, você incorpora, senta, incorpora. Se tiver um doutrinador, puxa, incorpora. Mas vocês vão ouvir na próxima instrução, vocês vão ouvir vão saber gerar dentro de você para emitir os bons frutos enquanto está incorporado. Quando eu digo a você, graças a Deus, todos são médios conscientes, é porque eu pretendo organizar esta força aqui dentro do templo. Quando eu digo graças a Deus, porque eu não tenho condições. Eu recebo o Espírito e acabou-se. Mas, quando o momento chega, ó, se preparar que você vai incorporar, viu? Às vezes até mentira aqui, não vai incorporar nada. Já fica assim, fica quietinho que você vai incorporar hoje. Hoje você vai ter que ir no trono. Então eu começo a soltar, a jogar eu mesmo vou gerando a minha força e vou emitindo. Quando acaba aqui, eu passo aqui, né? Cadê a mente? Não incorporei nada. Aí fala, não incorporou, não? Eu penso incorporando. Mas ela fala, né? Eu vou me preparando. Então vocês, como médium consciente, vão ter a oportunidade de incorporado emitir mais essa força. Salve Deus. Eu tenho uns conhecidos, tive, né? Tem muitos anos, que eles viviam em um grupinho de uns 14, 20, pouquinho. Mas eles se concentravam em fazer os maiores fenômenos.
Então, nesse grupo apareceu uma velhinha que tinha muito fluido. Tinha muito fluido de ectoplasma, magnético animal. E ela, para materialização. E ele se concentrava, mas era assim, vinha da rua, brigando, tomando seus golinhos lá, né? E tá na hora, vamos depressa. Sentava em volta de uma mesa. Falei, Walter, isso não tem cara meia doidada. Falei, Walter, você para com isso, porque um dia você vai ver um lobisomem lá. Eu falava, fala, que nada, você não conhece, você é clarividente. Esse negócio de materialização é outra coisa, é kardecista, não sei o quê, tá. Era outro bobo, mais bobo do que eu. Então, Walter, você para com isso. Um dia ele chegou. Já estamos quase fazendo. Olha, já apareceu o Frei... Esqueci até o nome. É um Frei Isabel. É um Frei que ele vê muito na materialização. Zebedeu. Ele viu muito materialização, ele, coitado, é um espírito muito bacana. Ele morreu antes do tempo e depois ele foi para visitar os índios e vir por aqui. Está sempre em São Paulo. Naquelas... Foi leiloado? Ele foi leiloado. Mas ele é lindo. Já teve lá, fez uma visitinha para nós. Mas ele tinha um fluido fraco que estava com a mão muito fria. Falei, tá bom. Então, um dia eles vieram correndo e sentaram na mesona comprida, né? Ficaram todos em volta e a velhinha foi dormir, né? Tudo naquela euforia. Ele era cabeceira, porque ele era o dono da festa, né? Ele era o presidente. De repente, um espírito defunto, mortinho, daquelas botinas, aquelas botinas de encher pro cano, você conhece? De borracha, de caipira. Com o selo, porque de primeiro o defunto morria de botina. E aquela botina assim, solta assim, sentada assim. Aquela botina assim, bem em frente dele assim. Ele olhou, um narigudo, defunto, narigudão, sino, com a margaridinha amarela na mão. E foi pegando, ele cheirou, e todo mundo que cheirou perdeu a fala. Ficou doente do nariz, outros deu ferida. E ele esticava a mão, ia lá na sala, ó, e passava de um por um no nariz de todo mundo. Olha, esses médios ficaram tão mal assombrados, entendeu? Ficaram tão assombrados. Mas dá para oferecer. Aí ele chegou, todo murchinho lá, né? Chegou lá no jipinho dele, assim meio obsediado, né? Aí, uma neném falou, Nossa Senhora, parece que o Valdo está doente. Ele falou, ele olhava aqui dos cantos. Nenê, falou, fica ali. Nada disso, lá do espiritismo, isso não presta não. Não quero mais nunca saber. Não quero mais nunca. O defunto mais feio do mundo que eu vi. Aí, né? Falei, você foi brincar, bem que eu te avisei que
Eu preferia que fosse um bicho mesmo, um lobisomem, como você falou, um cabeludo, um cão, um capeta. Mas não queria aquele defunto, tão defunto. Branco, narigudo branco. Desses morredilhos, tá? Salve Deus. É preciso ter muito cuidado com a nossa mente e com a força que nós temos. Agora, com esta força que nós temos aqui, com esse desejo doutrinário de curar, nesses tons, com esse ectoplasma, vocês já pensaram quantos defuntos desses a gente arranca desses pacientes, desses pobres pais de família que vêm dessas invasões, sofrendo para ser curado aqui. Se nós entrarmos nesse universo, se nós jogar nossa mente mesmo, quanta coisa nós fazemos. Salve Deus. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus. E quinta-feira, na aula do Mestre Jaguar, nós vamos começar a fazer o trabalho de contagem. Vou preparar uma equipe para ir fazendo esse trabalho. Salve Deus. E quero também dizer a vocês que ainda não foi possível fazer o castelo do Pai Seta Branca. Nós estamos passando, parece, por uma dificuldade de doença, de coisas. E, inclusive, para o trabalho de contagem. Salve Deus. Pode fazer chamada ali. Vamos fazer chamada porque você sabe. Explica o Barro como é que faz essa chamada. Tá? É, porque registrar a presença. Registrar a presença dos mestres aqui. E eles vieram me chamar. Salve Deus. Pode? É, porque estou preocupada lá em casa. Salve Deus. Vamos, nesse instante, levar o nosso pensamento a Jesus, o divino e amado Mestre. Vamos pedir a Deus que nos dê esta força. Que todos nós, mestres aparás, que temos essa condição feliz de ser porta-voz, que estamos trazendo o céu para o amanhecer, que estamos trazendo essas benditas falanges dos iniciados das verdadeiras curas. Ó grande Oriente de Oxalá, nesta bendita hora, venho te pedir, Jesus, que os meus olhos de clarividente possam registrar esta corporação
desse trabalho de indução. Que as forças benditas nesse instante arranque daqui toda a força contrária à nossa marcha evolutiva, às nossas vidas, nos nossos lares, dos nossos amores, dos nossos entes queridos, nossas oficinas de trabalho, reparações. E onde vivemos os últimos instantes, Jesus, nós, instrumentos de tua santa vontade, queremos a materialização da força-luz nesse templo, para a cura desobsessiva. Pai nosso que está nos céus e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoe nossas dívidas. Se nós perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino e da glória dos séculos. Nesse instante, Jesus, nós te pedimos também pela cura e pela evolução. Dos que nos pede que os mantras possam seguir aos hospitais, às casas de saúde, aos presídios. Jesus divino e amado Mestre, eu peço a elevação do doutrinador, que ele possa se levantar de onde está. E nesse instante, fazer verdade o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O batalão, Jesus, nesta hora bendita, que as forças se encaminhem às suas necessidades. Salve Deus. Agradeço nesse instante por tudo que acabamos de receber. Salve Deus. Salve Deus. Meus filhos, recebi nesse instante um recado, um chamado de tanta dor. Salve Deus. Alguém deve estar passando do outro lado. Alguém nosso. Graças a Deus,
que esteja cheio de amor e que tenha recebido esta cura do Espírito. Salve Deus. Salve Deus.